Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos ainda, junto com a nossa irmã, vamos orar, vamos clamar que o Senhor nessa manhã nos visite, mostre a sua beleza, mostre a sua riqueza para nós. Amado Senhor, o desejo mais profundo do nosso coração é ver a tua face. Nós te louvamos, pois o véu já foi rasgado e agora nós podemos entrar no santíssimo lugar com o rosto descoberto, fundamentados na tua preciosa obra. Obrigado, pois a tua obra foi tão perfeita, tão maravilhosa. Ah, Senhor, nós te louvamos porque tu pagaste um altíssimo preço pela nossa redenção. Bendito eternamente seja o teu nome. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante do momento mais sublime, mais glorioso que a igreja pode experimentar. Nós nos reunimos para estudar a palavra, nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos para ter comunhão, mas esta é uma reunião sublime. Nós nos reunimos em torno do Senhor, em torno da sua mesa. Estrategicamente, nesta reunião, a mesa está no centro, porque Cristo é o centro. Ele, a sua obra, é o centro de toda a realidade para o nosso coração. E diante disso, nós precisamos de um coração reverente, um coração quebrantado, para que nós possamos chegar diante desse momento com as nossas vidas adequadamente preparadas pelo próprio Senhor. Esta é a mesa do amor, esta é a mesa da graça, essa é a mesa da misericórdia, essa é a mesa do perdão, essa é a mesa da reconciliação, essa é a mesa da comunhão, essa é a mesa da redenção. Bendito seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar uma porção das Escrituras Sagradas que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 27. Já temos lido esta porção em momentos anteriores e novamente eu gostaria de deixar o registro dessa leitura. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. A palavra de Deus assim diz: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Mais uma porção, o Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. E aqui nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículos 6 e 7. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E também ele viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Até aqui. Queridos irmãos e irmãs, nós já temos observado anteriormente que os mais elevados, os mais gloriosos milagres que nós temos registrados nas Escrituras Sagradas, esses milagres aconteceram ao entorno da cruz da obra perfeita do Calvário.
E uma outra realidade que eu observei para com os meus irmãos é que todos estes milagres estão relacionados com a perfeita obra da redenção que Cristo Jesus fez por nós naquela cruz. São 6 os milagres. Anteriormente já tenho exposto aqui aos meus irmãos e gostaria de rapidamente passar por cada um deles para irmos no encargo que temos a compartilhar aos irmãos nessa manhã. Conforme a leitura que nós fizemos, em especial no livro de Mateus, nós observamos que por 3 horas, da hora sexta à hora nona, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Esse é o primeiro milagre. E a gente observa que todos esses milagres, como eu disse, eles estão conectados com uma realidade da obra redentiva. Então, as trevas nos falam do altíssimo preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por nós naquela cruz. Este é o primeiro milagre. O segundo milagre é o véu rasgado de alto a baixo. E do que nos fala, qual a implicação, qual é a conexão deste milagre com a obra da redenção? Fala-nos do propósito da redenção. O terceiro milagre, conforme nós vimos e já falamos para os meus irmãos, é o grande terremoto que aconteceu. E isso nos fala, conectado com a obra da redenção, fala-nos do poder da redenção. Mas nós temos um quarto milagre, que são os sepulcros abertos. E isso nos fala do quê? Fala-nos do fruto da redenção. O quinto milagre está naquela leitura que fizemos do Evangelho de João, capítulo 20. Vocês se lembram? Pedro e João correndo rapidamente para o sepulcro. João chegou primeiro, mas Pedro em seguida chegou. Ele entrou e viu os lençóis que estavam sobre o corpo de Jesus num lugar, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus caprichosamente enrolado e deixado à parte. Isso fala-nos da prova da redenção. E por fim, o último milagre fala-nos da ressurreição dos mortos. Muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Fala-nos então da ressurreição. E isso está conectado com o quê? Com a realidade do penhor da nossa redenção. Isso é maravilhoso. Então são 6 os milagres que aconteceram em torno da cruz, para mim, os mais significativos, os mais gloriosos. E nós já consideramos o primeiro milagre sobre as trevas. Amados irmãos, permitam-me aqui chamar rapidamente a atenção de vocês. Quem é que pode medir? Quem é que pode avaliar a dor que o nosso amado Senhor Jesus Cristo padeceu quando ele estava pendurado naquele madeiro? Quem é que pode medir essa dor? Ah, queridos irmãos e irmãs, já falamos tantas coisas a respeito disso. Certo irmão que não tinha as sandálias dos seus corações colocadas em seus pés, ele olhou para esse ambiente e nos disse coisas tão lindas. Ele diz que esse momento ele foi tão marcante para o Senhor Jesus, porque as trevas cobriram toda a alma do nosso amado Senhor Jesus. E foi um momento tão marcante que afetou todo o sistema solar, porque houve trevas sobre toda a terra. Mas não afetou somente o sistema solar, afetou toda a natureza, porque, segundo esse irmão, as trevas eram tão densas, que os pássaros, nenhum pássaro emitiu qualquer canto naquele momento de trevas. Os animais não emitiram nenhum tipo de som naquele momento. Diz este irmão, segundo o seu coração, que os mares não quebraram as suas ondas. Sabe por quê, minha irmã Sueli? O teu amado Senhor estava sozinho naquela cruz. Ele estava envolto de trevas por causa dos nossos pecados que haviam sido colocados sobre ele. Mas quero dizer para vocês que essa não foi a maior dor. Não foi a maior dor do Senhor, ainda que ela foi uma dor inimaginável para nós. Sabe qual foi a maior dor? Que quando chegou por volta da hora nona, ele
deu um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que aconteceu ali? O pai virou a face do seu filho. Jesus, Ricardo, estava sozinho lá, por amor a você. Ele estava só. O seu pai virou a face para Jesus, por causa dos teus, dos meus, dos nossos pecados que estavam sobre ele. Meu irmão, que Senhor é esse que você tem, que eu tenho? Então aqui, quando nós falamos com mais detalhes para vocês, nós vimos que, de fato, esse primeiro milagre aponta-nos para o elevadíssimo preço que o Senhor Jesus pagou por nós naquela cruz. Ele não é digno de louvor. Ele nos chama para estar diante da sua mesa nessa manhã, para nos lembrar. E no último encontro que nós tivemos aqui, nós falamos do segundo milagre. Vocês se lembram? O véu que foi rasgado. Ah, meu irmão, Júnior, já não tem mais separação, Júnior. O véu foi rasgado. Você pode entrar na presença do Altíssimo, olhar para aquele Deus maravilhoso que não é mais o teu juiz, é teu papai. Você fala: meu pai. Ele não é mais o teu juiz, porque o juízo caiu sobre Jesus. Que Senhor é esse que nós temos, Raquel? Que Senhor é este? Então nós vimos que o véu do santuário foi rasgado do alto a baixo em dois. Foi rasgado completamente. Nós vimos o significado do próprio véu desse santuário, como também o significado do véu rasgado. Já vimos isso com os irmãos na outra reunião. Mas eu preciso dar um passo seguinte aos meus irmãos. E novamente, em Mateus capítulo 27, por favor, os olhos lá. Eu vou fazer a leitura de 4 versículos. 4 versículos, que é do versículo 51 ao 54. Aqui está o nosso encargo nessa manhã. Mateus 27, 51 a 54. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saído dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, os textos que acabamos de ler, eles revelam para nós uma realidade muito especial, que não foi apenas um único véu que foi rasgado, foram 3 véus que foram rasgados. Nós já consideramos o primeiro véu, que foi o véu do santuário, que foi rasgado de alto a baixo, mas na leitura que acabamos de fazer, nós enxergamos que há mais 2 véus que foram rasgados. Aí você poderia perguntar: mas quais véus foram rasgados? De olho comigo no versículo 52 e 53 novamente. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui está a descrição do segundo véu que foi rasgado, o véu da morte. O véu da morte. Sabe o que esse texto nos fala? Qual é a grande mensagem que ele emite para nós? O poder da morte foi quebrado, irmãos. Cristo venceu a morte, Cristo matou a morte. Aqui está a prova para nós. Ele rompeu com os grilhões desse terrível inimigo chamado morte. Esse terrível inimigo chamado morte nos mantinha prisioneiros. E Cristo rasgou o véu da morte. Por mais de 4.000 anos, a morte imperava soberanamente sobre essa humanidade. Mas veio um carpinteiro de Nazaré e desafiou a morte. E foi para uma cruz. E lá na cruz houve uma batalha. E quem foi vencedor? Cristo Jesus. Ele matou a morte.
Há um texto aí na tua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 15, toda a leitura não precisa ser feita agora, versículo 53 em diante, mas no versículo 55 tem a parte de um cântico que é: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Pula um versículo e diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele venceu a morte. Que Senhor é esse que nós temos? Quando ele bradou aquele seu penúltimo brado na cruz, tetelestai, tudo está consumado, significa, ele venceu a morte, ele matou a morte. Aí você pergunta, mas qual é a garantia que nós temos disso? Se você for lá em Jerusalém, naquele lugar supostamente onde Jesus tenha sido sepultado, lá tem uma plaquinha assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O teu Senhor Sueli ressuscitou, Carlão, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Que mensagem mais gloriosa é essa que nós temos? Que Senhor é este? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 17 e 18, quando o Senhor Jesus está falando com João, chega um determinado momento e fala assim: João, não temas. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, Antoniel, você tem um vencedor, chamado Jesus Cristo. Ele é o teu Senhor. O véu da morte foi rasgado, irmãos. Não haveria esperança para nós. Não haveria esperança para nós. Sabe onde o teu Senhor Jesus está hoje, Eliseu? Sentado no mais alto e elevado trono desse universo. O túmulo está vazio e o trono foi preenchido. E esse Senhor prometeu que ele vai voltar. Ele vem te buscar, meu irmão. Ele vem te buscar. Ele venceu a morte. O véu da morte foi rasgado. Você não tem mais algema de morte. Cadê a algema da morte? Quebrou. Jesus quebrou, Jane. Não tem mais algema da morte. Quebrou. Jesus venceu a morte. Foram rompidos os grilhões que nos mantinham presos. Que Senhor glorioso é este? Você é livre, Valdir, livre. Que Senhor é esse que nós temos? Entende então esse segundo véu que foi rasgado? O véu da morte. O túmulo está vazio, irmãos. Que Senhor é este? Mas vamos considerar o terceiro véu então. Versículo 54, Mateus 27. Os centuriões que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. O evangelista Marcos, ele é bem específico, ele fala assim: e o centurião, vendo tudo o que aconteceu, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que confissão mais maravilhosa é esta? Sabe qual é o véu que foi rompido? Qual é a mensagem maravilhosa desse versículo 54? Que o véu da incredulidade foi rasgado. O véu da incredulidade foi rasgado. Que confissão é esta? Amados irmãos, se o Senhor Jesus não tivesse rasgado o véu da incredulidade, nenhum de nós poderia crer. Nenhum, mas ele rasgou o véu da incredulidade. Hoje nós podemos crer. E ele alcançou essa vitória na cruz através da sua morte. Essa expressão para nós, ela pode ter um som normal. Ele é o Filho de Deus, mas para os judeus era um som que denotava blasfêmia. Eles não aceitavam, era inconcebível para o judeu ouvir essa expressão. Mas o centurião em alta voz disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nós precisamos pensar um pouquinho no contexto.
um pouquinho no contexto desse assunto aqui. Normalmente, as execuções tinham um protocolo a ser seguido. Era escalado um centurião, que iria acompanhar a vítima, aquele que tinha sido feito prisioneiro, e acompanhar a vítima desde o seu aprisionamento, do seu julgamento, da sua condenação, do seu flagelo, da sua tortura e da sua morte. E normalmente este centurião era um homem completamente insensível, um homem sem misericórdia, um homem que verdadeiramente era duro, experimentado nas batalhas, completamente sem nenhum tipo de compaixão. O que ele mais desejava, esse centurião, era acabar logo com aquele assunto para ele voltar para casa. Diz a história que o nome desse centurião era Cassius Longinus. E o que aconteceu? O que aconteceu aqui nesse relato? Este homem insensível, esse homem duro, esse homem sem misericórdia, sucumbiu diante de um homem que a maioria do tempo da sua vida viveu serrando tora e andando no meio de pó de serra. Esse homem sucumbiu diante de um carpinteiro crucificado naquela cruz. Que Senhor é este, Animíria? Que Senhor é este? Que Senhor é este, Maurício, Marco? Que Senhor é este que nós temos? Ele sucumbiu diante disso. Os olhos dele foram abertos. Então, o véu da incredulidade foi rasgado. Hoje só podemos crer, porque na cruz Jesus fez uma obra perfeita. Então não tem nenhum tipo de razão para nós não crermos, a não ser a dureza do nosso coração, porque o véu da incredulidade foi completamente rasgado. Diz a história que esse centurião chamado Cassius Longinus foi para a região da Capadócia, que é a atual Turquia hoje, se tornou um grande evangelista lá, pregou muito a respeito do Senhor Jesus, mas não poderia ser diferente. Na sequência, ele foi preso, julgado e martirizado por causa da sua fé. Foi decapitado, mas ele não negou o seu Senhor. Vocês entendem esse texto que nos falam do terceiro véu que foi rasgado, o véu da incredulidade? Hoje nós podemos crer nesse maravilhoso Senhor. Esta é a mesa que fala de 3 véus que foram rasgados. O véu do santuário já não tem mais nada que nos impeça de chegar diante da face dele. O véu da morte, agora nós temos a vida em nós. A ressurreição venceu. E o véu da incredulidade foi completamente rasgado. Hoje nós podemos crer. E para nós concluirmos, qual deve ser a nossa reação diante de um Senhor tão glorioso como esse? Celso, qual deve ser a nossa reação, meu irmão? Não é louvor e adoração e gratidão a esse Senhor? João, não é isso? Nós reagimos diante de um Senhor dessa forma, com louvor e adoração em nossos corações. Então nós vamos adorar aquele que recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele toda majestade, todo louvor, todo domínio, só Ele merece. Ele é digno. Então, que brote dos nossos corações palavras de gratidão e de louvor por um Senhor que tanto nos amou e foi às últimas consequências para que hoje nós pudéssemos estar aqui participando da taça da bênção e do partir do pão. Que Deus abençoe a todos.